Olá, muito boa tarde. Estamos de volta no Show da Tarde, ao vivo para a Grande Florianópolis. Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Obrigado a você que nos acompanha na Prime TV e também nos recebe na sua casa sempre de segunda a sexta-feira. Gratidão a você, de coração. E se você estiver precisando de uma consultoria, eu te convido a ficar ligadinho agora no programa Show da Tarde, que você vai ter uma grata surpresa. Eu estou recebendo para entrevistá-la a advogada Débora Vandresen. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda ao Show da Tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Maravilha. Eu sempre faço uma perguntinha provocante no início do programa. Quem é a Débora Vandresen? Débora Vandresen é advogada, consultora, mãe e esposa. Essa é a minha Maravilha. definição. Completa, né? Completa, é verdade. Então, Débora, você é advogada, como já mencionamos, você é da GDR Consultoria, né? Isso, Então, qual é o teu trabalho lá? Você poderia falar para todos nós? posso sim. Hoje eu trabalho na área do direito digital e trabalho também na consultoria na área do direito digital para proteção de dados. Por que a gente entrou nessa área da consultoria? Porque muitas empresas precisam dar um enfoque para esse momento, né, que é a proteção dos dados pessoais, mas principalmente a gente precisa estar atento ao direito consultivo, não ao contencioso. A gente vive num país em que existem muitas demandas e nem todas são solucionadas. Então, a partir do momento que a pessoa pode, antes mesmo de entrar na justiça ou até mesmo ter um problema, uma empresa ter um problema com o seu consumidor, se ela puder se prevenir e aí através da consultoria a gente pode conceder os documentos, pode acertar toda a situação que a empresa precisa para estar adequada a isso, eu acho que a gente já consegue diminuir as demandas judiciais e até mesmo o problema dessas empresas. A tua consultoria, a GDR Consultoria, fica onde? Fica no centro. No centro da Mais capital, né? precisamente na Beira-Mar. Agora eu posso dizer que ela está na frente da roda gigante que eles Ah, é colocaram verdade, esse final de colocaram a semana. roda gigante. Não sei se Exato. você acompanhou ontem uma reportagem tão relevante sobre as pessoas instalando um programa espião nos smartphones celulares das pessoas. Chegou a assistir? Não. Então, que acho que vai de acordo com esse teu trabalho. Então, essa em específico eu não assisti, mas existe uma campanha muito grande, até feita no LinkedIn, sobre os espiões no WhatsApp, né? Aquele link que eles enviam, e aí a partir do momento que a pessoa clica, eu sei que tem milhões de brasileiros que já caíram, inclusive, eu não sei se é dessa notícia que o senhor está falando, mas é sobre o Bolsa Família. Não, é sobre a infidelidade. Ah, Infidelidade. infidelidade. As pessoas suspeitaram o marido, o namorado, a esposa ou o contrário, Sim. e a pessoa contratou um detetive e as pessoas instalam um programa no celular da pessoa e aí tudo que a pessoa faz, a outra pessoa fica sabendo. Então, Mas a pessoa, por exemplo, eu tenho meu celular, isso aconteceu nessa entrevista que eu vi referente ao WhatsApp, a pessoa precisa dar um ok. E aí, a partir do momento que a pessoa dá um ok, a pessoa consegue linkar no site fraudulento, vamos dizer assim. Nesse caso, a pessoa deu um ok e a partir daí o celular dela estava vigiado? e sim, é mais ou menos como a senhora falou aí do trabalho, vocês trabalham protegendo dados, né? Exatamente. Então, até nós estamos enriquecendo a sua entrevista, Sim, que é sim, importante. sim. Aham. E que as pessoas, até o pessoal da área do direito, professores de Sim. direito dessa área, falaram que não pode fazer isso. Não. Mesmo, aí então gostaria que a senhora falasse. Então, o que aconteceu na reportagem? Dentro da sua área que você está falando. Vamos supor, eu dou um celular para minha esposa. Eu compro um celular novo para minha entendi. esposa, mas antes de eu entregar para ela, eu já vou lá numa pessoa, no detetive, ele já instala um programa espião. Entendi. Então, tudo que ela fizer, tudo. E aí, isso é a pauta que aconteceu dessa reportagem. Muitas pessoas, tanto homens gravando as suas esposas, namoradas, como mulheres e os maridos. E aí, justamente em cima disso aí, proteção de dados, que é esse trabalho que a senhora faz. Gostaria que a senhora explicasse mais sobre essa Então, proteção. a questão da proteção de dados e principalmente a privacidade, na verdade, ela é um direito fundamental. Ela está lá na Constituição Federal. Independente de qualquer lei que venha posterior a ela, a gente tem na Constituição Federal a privacidade de dados e aí inclui todos os dados. Essa lei que eu comentei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre a utilização dos dados pessoais para fins econômicos. Entendi. Então, por exemplo, a partir de agosto, as empresas precisam ter autorização dos seus clientes para que possam enviar promoções através de e-mail, WhatsApp. Agosto futuro ou que passou? Agosto de 2020, não, então vai futuro. começar uma nova... Exato. Mas a gente já está há 2 anos já na implementação dessa lei.
Em relação a essa situação da infidelidade, da própria invasão de privacidade que a gente vive, aí, nesse caso, não seria enquadrado pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela seria enquadrada em qualquer outra lei, inclusive na Constituição Federal, como eu falei, e até mesmo no Código Civil, porque são vários danos causados, né? E aí, nesse caso, aí, a justiça tem que ser realmente chamada, vamos dizer assim, para que possa ou servir alguma indenização para alguma das partes, ou até mesmo de uma forma criminal, né? Porque dependendo da situação, uma pessoa pode pegar o celular sem autorização, instalar um aplicativo sem autorização do cônjuge, ou até mesmo companheiro, enfim. E no caso, você falou a partir de agosto, então vai começar essa lei. Nós sofremos hoje já com esse negócio dos telemarketing, né? Exatamente. Que nós não temos, infelizmente, até no sábado, às vezes à noite, as pessoas eu não recebo ligação respeitam. e as pessoas. Então, essa lei que está sendo mencionada vai proteger essas pessoas desse. Exatamente. O que acontece? Essa lei que já é matéria de em vários outros países, já existe essa lei em outros países, ela vem para proteger o usuário em relação à empresa. Então, eu fui lá, preenchi um cadastro porque eu precisava fazer uma compra. A partir desse momento, para a empresa utilizar os meus dados para fazer qualquer outro tipo de utilização dele, ela precisa do meu consentimento. Eu preciso autorizar. E aí é isso que o consumidor precisa ficar atento. A partir do momento que ele autoriza determinada ação da empresa, aí está tudo bem. Mas a partir do momento que você não autorizou que uma empresa de telemarketing te ligasse para oferecer um produto novo ou qualquer coisa nesse sentido, essa empresa estará irregular em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um caso muito interessante. Eu sou militar da reserva, já sou aposentado, né? Sim. E de vez em quando eu recebo ligações de determinados bancos, olha, o senhor tem uma margem tal, Sim. não sei o quê. E eu falei, mas como você sabe? Não, o senhor pode fazer uma portabilidade tal. A gente fica assustado porque como? Os bancos de dados que são formados, principalmente por instituição financeira, ele abrange todo o contexto no caso das situações, das instituições financeiras. E esses bancos de dados, eles são vendidos. Hoje em dia existe um comércio muito grande de dados, né? Os dados são a coisa mais importante que a gente tem. Inclusive, se tu é convidado para um evento gratuito, o mais importante que eles querem é os teus dados, é o que eles podem fazer, o que eles podem gerar com aquilo. E essa ação dessas prestadoras de créditos, né, que têm acesso ao cadastro do banco, elas vão ser limitadas a partir do momento que a lei entrar em vigor. Na pior hipótese, vão sofrer muitas ações judiciais. Então, a partir de agosto, essa lei entra em vigor. A partir de agosto. Antes disso, se eu quiser me proteger, eu posso recorrer também. Eu posso falar, olha, eu não quero receber. Pode, com certeza. Inclusive, como eu falei, tanto na Constituição quanto em outras leis, os nossos dados eles já são protegidos. O Código de Consumidor, que vai completar agora em setembro 30 anos de vigência, ele já fala sobre a proteção do dado do consumidor. Ele não pode ser distribuído o dado a partir do momento que tu entrega para uma empresa, a empresa não pode distribuir para outra. A diferença é que na Lei Geral de Proteção de Dados, dentro da lei, tem uma sanção. E aí fala em multa realmente, em valores. E aí isso é que vem assustando um pouco mais as empresas e vai fazer com que a gente possa, talvez, diminuir essa incidência, né? Inclusive, na consultoria, junto com uma outra empresa de tecnologia, a MSI Tecnologia, a gente desenvolveu um aplicativo informativo que fala justamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Maravilha. A consultoria GDR, vocês trabalham só com área de tecnologia ou trabalham em outras áreas? Não, a gente tem a área do direito, a área da consultoria tributária, que muitas empresas também precisam, às vezes estão pagando imposto sem necessidade. Verdade. A consultoria administrativa também, a gente tem a previdenciária, que agora nessa época, com essa mudança que a gente teve, muitas pessoas vão receber e vão receber errado. Inclusive, era uma conversa que a gente teve no escritório, porque nem o próprio INSS vai estar sabendo fazer a conta, né? Então, é importante. A gente acha que ter um advogado ou até um consultor é caro, mas na maioria das vezes, no final, a conta sai mais barata. É verdade, porque eu mesmo não me atrevo a fazer essas coisas. Tem aquelas pessoas que são curiosas, né? Eu faço tudo. Não, eu sempre brinco, cada macaco no seu galho. Exatamente. Porque eu não sei, cara, não adianta a pessoa querer saber fazer tudo. O que você gostaria de destacar nessa área nova, nessa sua área que você atua e nessa área que vai entrar agora, nessa nova lei que você gostaria de destacar? Então, primeiro falando um pouquinho da área que a gente atua na consultoria, que é do direito digital, que envolve toda a questão
toda a questão da empresa digital. Então, hoje, muitos e-commerce estão abrindo, muitas pessoas têm site, isso tudo a gente atende. Legal. A gente atende a política de privacidade dos sites, os termos de uso, para saber se está dentro, enquadrada tanto com essa lei que está entrando em vigor, quanto com o Código de Consumidor que já está em vigor há bastante tempo. E da minha área em especial, eu queria falar um pouquinho só sobre o aplicativo que a gente está lançando, que é o LGPD na mão. E aí as empresas, ele é um aplicativo free e ele é basicamente informativo. Ele serve para que as pessoas conheçam um pouco mais da lei e saibam o quão elas devem se preocupar dentro da sua empresa. Porque muitas vezes a empresa não precisa se preocupar tanto, porque os dados que ela coleta são de pessoas jurídicas e não de pessoas físicas. Mas tem outras empresas que basicamente trabalham com dados pessoais de pessoas físicas e essas sim precisam estar atentas. O nome do aplicativo é LGPD na mão. LGPD na mão, gratuito. Isso, gratuito. Só entrar lá na lojinha de aplicativos. Você falou um negócio dos dados pessoais, que tem pessoas que vendem, né? Tem um mercado paralelo aí, Exatamente. É crime, né? Ou não? Ainda a gente pode considerar que isso não está bem pacificado dentro do nosso ordenamento, né? A princípio, a pessoa faz com os dados dela o que ela quiser. A gente tem uma lei que está entrando em vigor que ela traz bastante resolução em relação a isso. No entanto, existe dentro dessa lei a formação de uma autoridade nacional, que é como se fosse uma agência, a ANEEL, a Anatel. E aí, essa agência que vai regulamentar muitas coisas nesse sentido. Então, as dúvidas que são provenientes a essa lei, ou até mesmo, esse dado eu posso vender, eu posso comercializar, eu não posso. Isso tudo, tenho certeza que a autoridade vai conseguir nos ajudar em relação a isso. No caso da sua consultoria, as pessoas que estão nos assistindo, que estão querendo abrir uma empresa na área digital, é importante fazer uma consulta, o que pode e o que não pode, né? Exatamente, porque inclusive nessa nossa consultoria a gente faz acordo entre sócios, porque as pessoas estão abrindo empresa e acham que vamos abrir uma empresa. Verdade. Muitas vezes essas empresas que são startups ou até mesmo que têm somente insight, elas recebem investimento de outras pessoas, né, que é o investimento anjo que a gente chama, e para isso tudo é importante ter um acordo de sócios, saber o que pode ser feito, o que não pode, porque no começo dá tudo certo e a gente espera realmente que continue dando certo. Mas se eventualmente tiver alguma situação, que a gente possa pelo menos ter se prevenido, né, com algumas situações como essa. Então, o que você gostaria de passar para quem está nos assistindo, ficar atento nesse ponto? Primeiramente, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, agosto já está aí, então é uma situação que a gente precisa realmente se atentar para que não tenha nenhum problema judicial ou até algum problema com as autoridades. Em relação à nossa consultoria do direito digital, a gente está disponível para atender tanto empresas que estão se formando agora, como e-commerce que estão resolvendo abrir a sua loja no seu próprio site. Eu vejo que essa área de direito digital é uma área nova ainda, né? É uma área nova. Eu vejo algumas reportagens, muito Então, novo. na verdade, o direito digital, se a gente for falar de invasão cibernética, é uma área realmente nova. No entanto, toda a área do direito digital é um direito empresarial trazido para as empresas que estão locadas somente no mundo digital. Claro, existem algumas particularidades, mas ainda assim a gente tem ali o direito empresarial, dependendo do contrato dos colaboradores, a gente tem um direito trabalhista. Então, envolve, o direito ele continua sendo o mesmo, mas ele está sendo aplicado numa outra área, numa nova versão de empresa, que é o que está crescendo. Né? Se a gente parar para pensar, as empresas digitais estão crescendo e aí a gente, como advogado, como consultor, a gente está se adequando a essas novas empresas. Maravilha! Débora Vandresen, foi um prazer te conhecer Obrigada. pessoalmente. Obrigado pela sua entrevista. Realmente é um tema muito relevante e poucas pessoas ainda no Brasil têm conhecimento. Sim. O Show da Tarde agradece a sua presença nesta entrevista. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você que nos assiste até aqui. Eu te convido a permanecer conosco. Faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência.